Bom dia, maior clube dos Coça-Coça do Brasil. Boa tarde, boa noite para quem está no YouTube ou no Spotify. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a melhor alimentação para o cachorrinho com dermatite atópica canina. Porque a gente sempre fica naquela dúvida, né? O que é o histórico da alimentação de um cachorrinho com dermatite atópica canina? Troca a ração, usa ração hipoalergênica, vai para alimentação natural, troca para ração de novo e nada do cachorrinho parar de se coçar, né? Então, para quem tá aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Meu nome é Gabriela, sou médica veterinária, trabalho exclusivamente com cães com dermatite atópica canina e tô aqui para mostrar para vocês que pode ser mais fácil, barato e simples viver de boa com a coceira do seu cachorro. Então, primeiro eu quero explicar para vocês a diferença de alergia alimentar e com dermatite atópica induzida pelo alimento. Então, a alergia alimentar, vamos começar por ela. Apenas de 3 a 5% da população canina é exclusivamente alérgica alimentar, ou seja, eles têm alergia ao que eles comem. Normalmente é a fonte de proteína o principal desencadeador da alergia alimentar. Então, esse cachorro com que ele é exclusivamente alérgico alimentar, a gente retira a proteína que causa a alergia nele, que causa coceira nele, e a gente não precisa mais fazer nada, a gente não precisa se preocupar com banhos, a gente não precisa se preocupar com novas crises alérgicas, porque a gente retirou o que causa coceira nele, né? Então, esses são os exclusivamente alérgicos alimentares. Eles não têm dermatite atópica canina, eles apenas têm coceira pelo alimento, a gente retira o alimento e ele vive de boa. Agora, entre os cães com dermatite atópica canina, 30% deles têm dermatite atópica canina desencadeada por alimento. Ou seja, além de ter dermatite atópica canina, ele também tem restrição alimentar. Ele tem os 3 defeitos genéticos da dermatite atópica canina, mais o envolvimento alimentar. Nesse cachorro, não vai adiantar a gente simplesmente trocar a alimentação. A gente vai ter que ter cuidados com os banhos, a gente vai ter que ter cuidado com a fase de manutenção, com a fase da retirada da crise alérgica. Então, nesse cachorro que ele tem dermatite atópica e envolvimento alimentar, não basta simplesmente a gente trocar a alimentação. A gente vai ter que ter os outros cuidados que envolvem um cachorrinho com dermatite atópica canina, como banho, suplemento, essas questões que o cachorrinho com dermatite atópica canina também precisa, né? E como que a gente faz para descobrir qual que é a melhor alimentação para o cachorrinho? Seja ele exclusivamente alérgico alimentar ou seja ele com dermatite atópica induzida pelo alimento. Então, a gente precisa fazer nesses cães o teste de exclusão primeiro, né? Então, digamos que esse cachorro coma frango, uma ração à base de frango ou uma alimentação natural que contenha derivados de frango. Lembrando que quando a gente quer testar uma proteína, a gente tem que lembrar de todos os derivados dela. Por exemplo, se a gente dá frango, a gente tem que pensar no ovo, tem que pensar no fígadozinho, tem que pensar em tudo que vem do frango. Se a gente está pensando no bovino, a gente tem que pensar de tudo que vem do bovino. Então, primeiro a gente vai excluir essa fonte de proteína do cachorro. Então, a gente vai trocar a ração de frango, por exemplo, por uma ração de salmão, uma ração hipoalergênica. A gente vai trocar a fonte de proteína da alimentação natural para peixe, sardinha, atum. E a gente vai, então, excluir o que a gente está tentando analisar. A gente está excluindo o frango. Quando a gente faz a exclusão, precisa ser por 60 dias. Por que tem que ser por 60 dias? Porque no organismo ficam resquícios dessas proteínas, né? Elas não são absorvidas rapidamente, elas ficam ali no organismo durante um tempo. E aí, quando a gente retira, a gente tem que dar o tempo para desinflamar, para desinfeccionar, né? Então, é no mínimo 60 dias de teste de restrição. Então, a gente restringiu o que a gente está querendo pesquisar. Depois desses 60 dias, nada mais, nada menos do que oferecer aquela proteína para o animal. Então, a gente vai reintroduzir o frango e observar se o cachorro coça. Então,
Na alergia desencadeada pelo alimento, a gente tem reações imediatas e a gente tem reações tardias. As imediatas são as seguintes: o animal comeu o alimento e em seguida ele já se coça. Até tem uma história bem engraçada de um paciente meu que ele se chama Toretto, que quando ele estava nessa parte de exclusão, alergia alimentar, ele ainda estava nesses 60 dias, a gente estava testando frango, então a gente tinha retirado o frango dele. A tutora dele estava cozinhando ali, estava na cozinha, fazendo uma alimentação e sem querer caiu um ovo cru no chão. Caiu o ovo, quebrou o ovo. E o Toretto é um bulldog francês, todo espivitado, corre, não sei o que, agitado. Foi lá e comeu esse ovo que tinha caído no chão. Ele lambeu o que tinha caído no chão. De noite, ele já estava se coçando. Então, nesse caso, era uma reação imediata. Ele comeu o ovo que caiu, de noite ele já estava se coçando. Então, existe esse tipo de reação imediata. Comeu, logo em seguida coça. E existe também o tipo de reação tardia, que o animal come, só que ele só vai se coçar lá pelo 15º dia. Então, quando a gente está reexpondo o alimento, a gente tem que pensar que pode ter reação tardia também. Então, a gente vai testar esse alimento por no mínimo 15 dias e observar. E nessa parte de testar o alimento, nada mais, nada menos do que oferecer o alimento que a gente estava testando e depois oferecer para ele de novo e observar se ele vai coçar ou não. É assim que a gente descobre se o cachorro tem envolvimento alimentar. As principais fontes de proteína, tanto para cachorro exclusivamente alérgico alimentar, como para cachorro com dermatite atópica canina que desencadeiam coceira, é o frango e a carne bovina. São as principais fontes de proteína animal que desencadeiam coceira. Por quê? Porque desde pequenininho o cachorro é exposto a essas fontes de proteína. Na própria vacinação que o cachorro faz, lá com 45 dias, a vacina é feita com proteína do ovo. Então, a gente já está introduzindo essa proteína na rotina, na vida do cachorro muito cedo. E a carne bovina também, né? Então, são as principais fontes de proteína envolvida na questão de coceira desencadeada por alimento. E lembrando que apenas de 3 a 5% são exclusivamente alérgicos alimentares. E entre os cães com dermatite atópica canina, 30% deles têm envolvimento alimentar. Então, num cachorro que tem dermatite atópica canina, a gente sempre vai precisar testar a alimentação, porque ela pode estar interferindo. Pode ser a alimentação que faz com que a gente não consiga passar muito tempo longe da crise. Pode ser a alimentação que faz esse cachorrinho voltar a se coçar muito rápido depois que a gente utiliza corticoide. Pode ser a alimentação que faz com que esse cachorro tenha muita otite, que ele lamba muito as patas. Então, a alimentação correta, ela é um pilar para o controle da dermatite atópica canina, porque 30% dos cães têm envolvimento. Então, quando a gente descobre qual é o alimento que está desencadeando essa coceira e exclui ele da dieta do cachorro, seja ela ração ou alimentação natural, a gente não vai ter o alimento interferindo no aumento da coceira. Aí muita gente pergunta assim, é melhor ração ou alimentação natural? Indiferente, tá? Para o cachorro com dermatite atópica, qual que ele vai se beneficiar mais? Ele vai se beneficiar daquela ração, daquela alimentação que ele não tem envolvimento junto. E aí tem um grande erro que eu vejo quando as pessoas falam assim, eu troquei para alimentação natural e não vi resultado. O que acontece com muita frequência? Prestem atenção. É vocês utilizarem uma ração à base de frango, por exemplo, que contenha frango na composição. E quando vai mudar para alimentação natural, ela é à base de frango, ela tem ovo. Então, indiferente se ela é ração ou se ela é alimentação natural, se o frango tiver envolvido, vai desencadear coceira. Independente se é cru, independente se é cozido, independente se é de forma de petisco, independente se é na ração. Muitas outras pessoas também trocam, por exemplo, a ração A pela ração B, mas as duas são da mesma fonte de proteína. Então, quando a gente está pensando na alimentação e quer trocar a alimentação para testar, essa alimentação precisa ser outra fonte de proteína. E aí,
Como que eu sei a fonte de proteína que tem na ração do meu cachorro? Tá escrito na embalagem. Toda embalagem da ração vai estar escrito sabor frango, sabor salmão, sabor peixe. Ah, não tá escrito. Vira a embalagem da ração e lê na composição. Igual como a gente faz com os nossos alimentos quando a gente vai olhar a composição de um alimento. Vai estar escrito atrás a composição que tem nessa ração. Então, a gente vai saber lá atrás também se tem quais que são as fontes de proteína, se não tiver escrito na frente. Outro erro muito comum é que as pessoas utilizam ração hipoalergênica, tipo, a vida inteira, né? Tipo assim, começou a utilizar ração hipoalergênica e nunca mais trocou. Tá completamente errado, a gente não utiliza ração hipoalergênica a longo prazo, a gente utiliza ração hipoalergênica nesses 60 dias de restrição. E depois a gente vai testar. Se ele tiver, por exemplo, envolvimento alimentar, ele não vai ficar comendo uma ração hipoalergênica. Ele vai ficar comendo uma ração que não tem o alimento que a gente testou. Ração hipoalergênica, ela não é de uso contínuo. Ela é para esses casos onde a gente está testando o alimento. Não se utiliza ração hipoalergênica por períodos longos, né? Então comentem aqui, me contem o que vocês estão dando de alimentação pro cachorro de vocês. Quando eu pergunto às vezes assim, qual que é a alimentação do cachorro? É indiferente da marca também. Indiferente. Vamos falar umas marcas que são mais conhecidas. Vamos falar Pedigree e Tridogs. Vamos falar assim essas rações que são mais conhecidas. Guabi, Royal, independente da Premier, independente da marca, não é a marca da ração. Porque se vocês utilizam uma ração da marca Royal de frango e vocês vão trocar para uma ração Premier à base de frango, se a gente quer testar o frango, vai ser a mesma questão. Porque é o frango que a gente está tentando excluir. Então não adianta a gente mudar por mudar se a gente não sabe o porquê a gente está mudando. É a mesma coisa que vocês estão falando, Tá comendo fórmula natural hipoalergênica, mudei para Quatrilife, já fez 3 meses, mas agora preciso por outra sem frango. Então, não é a marca. Você tá vendo que vocês estão me falando só as marcas da ração? A gente precisa saber qual que é a fonte de proteína. Por exemplo, essa pessoa aqui que tá utilizando uma ração hipoalergênica, aí ela tem que pensar qual era a alimentação que ela utilizava antes da hipoalergênica, qual que era a fonte de proteína que ela utilizava antes, para daí depois, quando completar os 60 dias, a gente oferecer e ver se o cachorro vai se coçar. Não é também só, eu vou começar com a ração hipoalergênica e o problema vai estar resolvido. Não, a gente precisa saber qual que é, né? Então, ela dava uma ração de frango. Então, quando terminar os 60 dias da ração hipoalergênica, tu vai oferecer frango de novo para ele e vai observar se ele vai voltar a se coçar ou não. Voltou a se coçar, ele não pode comer frango. Não teve coceira, ele pode comer frango. Entenderam? Fiz teste alérgico de exame de sangue. Ele é confiável? Os testes alérgicos para alimentação, eles não servem como diagnóstico. Não é porque lá no exame de pele, no teste alérgico, veio que ele tem sensibilidade a frango, que ele é alérgico. Os testes sorológicos de pele para alimentação, eles nos auxiliam para escolher a melhor dieta, mas não quer dizer que aquele cachorro seja responsível aos alimentos que testaram positivo ali. O teste alimentar não vai nos dizer ele é alérgico a frango, ele vai nos orientar para a melhor alimentação dele. Então, por exemplo, se lá no teste alimentar deu frango, muitas vezes acontece isso, né? Dá positivo para frango, bovino, peixe e sei lá mais o que. Aí a pessoa fica, meu Deus, meu cachorro é alérgico a tudo. Não, ele não é, porque os testes que a gente faz são para nos orientar qual que é a melhor alimentação para ele. Então a gente sempre vai optar pelo que menos reagiu, né? Mas a gente vai testar porque ele não é diagnóstico. Ele é para nos orientar qual que é a melhor alimentação para o cachorro, tá? Aumentei os banhos e sem crise por 4 meses, graças a Deus e a você. Que legal, Elandra Moura. A gente tá aqui para espalhar o controle da dermatite atópica canina, então comentem quais são os alimentos que vocês estão dando para o seu cachorro, se vocês já fizeram o teste alimentar de forma correta, porque não é
só trocar alimentação, não é assim. Quando a gente troca alimentação tem que ter um fundamento por trás. E sigam meu perfil, compartilhem esses vídeos com quem também tem um cachorrinho com dermatite atópica canina. E para quem tá no YouTube, no primeiro comentário fixado tem um vídeo onde eu explico o que é a fase da faxina e como fazer seu cachorro parar de se coçar o mais rápido possível. E para quem tá no Spotify e no Instagram, é no link da bio. E todo dia tem conteúdo aqui para tutores de cães com dermatite atópica canina a viverem de boa com a coceira. Tá bom? Beijo e até!